Oi, gente! Eu sou a Paula Guimarães. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer a modelagem de uma base de saia. E com essa base, depois nós vamos poder fazer vários modelos, várias interpretações. E para a gente conseguir fazer essa base de saia, essa modelagem de base de saia, nós vamos precisar de algumas medidas. São elas o comprimento, também precisaremos da medida do quadril, a circunferência do quadril e a circunferência da cintura. Vamos lá? Então, para a gente começar, nós vamos, utilizando um esquadro, vamos fazer um retângulo. Esse retângulo vai ter a medida do comprimento dessa saia e vamos precisar colocar a metade da circunferência do quadril. Aí é muito importante a gente sempre traçar utilizando o esquadro para que esse retângulo fique perfeito, para que não fique torto, para que depois a gente não tenha problemas com relação a encaixe de medidas e também com torção de fio. Aí a gente mede o comprimento, vamos colocar o comprimento de 58 centímetros, que é a medida da cintura até a altura do joelho. Essa medida é uma medida padrão para o comprimento do tamanho 40, do tamanho 38, né, até o tamanho 42, 44, a gente consegue utilizar essa medida de comprimento do joelho, né, da cintura até o joelho, de 58 centímetros. Muitas vezes a gente coloca também 60 centímetros, que é para ficar um pouquinho em cima do joelho, né, mas podemos usar essa medida meio como padrão. Depois, a gente coloca a medida do quadril, a metade da medida do quadril. No caso, eu tirei a minha medida, como deu 101, dividido por 2 dá 50,5. Aí eu vou fechando o retângulo, né, para conseguir fazer de uma forma bem correta. E aí, utilizando o esquadro, como sempre, né, ele é muito importante, muitas pessoas não têm noção da importância que é utilizar o esquadro para fazer uma modelagem, né, porque, sem o esquadro a gente acaba fazendo a peça um pouco torta, né, ou às vezes até muito torta. E então o esquadro é imprescindível para que a gente consiga fazer uma modelagem bem feita. Então eu marco, né, na altura e na parte de baixo eu marquei 50,5, que é a metade da largura do quadril, e no comprimento, o comprimento de 58 centímetros, tá? Depois, a gente pode aumentar, pode diminuir, de acordo com o modelo desejado, mas a base vai ficar com esses 58 centímetros. Depois de terminado o retângulo, agora a gente vai passar para outras medidas. No caso agora, vamos colocar a altura do quadril. A altura do quadril também é uma altura um pouco padronizada, né? A gente pode colocar 20 centímetros de altura do quadril para o tamanho 38, para o tamanho 40, para o tamanho 42. Então, a gente marca nas duas laterais desse retângulo, essa altura de 20 centímetros. Então, é a altura da cintura até a altura do quadril, que é para a gente conseguir fazer a curva da melhor maneira para poder vestir essa lateral, né, do quadril até a cintura, que são medidas bem diferentes. Aí agora, dividindo a medida da cintura, né, que é a largura da cintura, dividindo por 4, no caso, eu gosto de fazer na fita, que tem muita gente que não gosta de ficar calculando, né, apesar de que para modelar a gente precisa calcular, pelo menos a matemática básica, né, então eu gosto de dividir. Ah, desculpa gente, essa não é a medida da cintura não, é a medida do quadril, que está sendo dividida mais uma vez, né, como eu tinha dividido uma vez para fazer metade da medida do quadril,
aqui eu coloquei agora metade da metade, que no caso é 1/4 do quadril. Por quê? Agora eu vou dividir essas 2 partes, eu vou fazer metade da frente de um lado e metade das costas da saia do outro lado. Então por isso que eu dividi esse meu retângulo. Então depois de marcada, né, essa metade da metade ou 1/4 da medida do quadril, eu marco a metade para conseguir fazer frente e costas. E agora, vou marcando aqui para conseguir fazer a altura do quadril. Essa reguinha de patchwork, que eu descobri há pouco tempo, né, tanto tempo como modelista e sempre, na verdade nunca tinha conhecido esse tipo de régua, porque eu não trabalhava com patchwork, né. Mas, quando eu vi uma aluna minha com essa régua de patchwork, que ela já fazia, uma aluna de modelagem, ela estava utilizando essa régua e foi muito bacana descobrir que ela facilita muito a vida da gente. Porque ela já tem todas as medidinhas, ela também funciona como esquadro, ela tem os ângulos, né. Então agora essa é a altura do quadril, marcada nas 2 laterais. Agora nós vamos marcar 1/4 da medida da cintura. Então, a circunferência da cintura, a gente pega, no caso a minha deu 76. Essa medida de 76, eu vou dividir, né, a fita, vou dobrar a fita ao meio, nessa altura do 76, e vou dobrar mais uma vez. Aí eu consigo obter 1/4 da medida da minha cintura. E aí fica bem mais fácil de marcar, no caso deu 19. Aí eu vou marcar a partir da lateral, que eu vou considerar centro traseiro, e o outro lado eu vou considerar centro frente, centro dianteiro, como muitas pessoas preferem falar. Então, marcando essa medida, né, da lateral do meu retângulo para o meio dele, eu tô considerando que é ali na lateral é o centro costas e na outra lateral é o centro frente. Só que eu acrescento a essa medida da minha cintura, eu acrescento 2 centímetros, porque eu vou colocar pence tanto na frente quanto nas costas. Essa pence nas costas, ela é muito importante por causa da diferença da medida da cintura para a medida do quadril. E agora, né, eu posso marcar a lateral aqui da minha cintura para o quadril e espelho essa curva francesa, né, eu espelho essa mesma marcação para poder marcar os 2 lados de maneira bem semelhante. Agora eu marco 1 centímetro, deslocando novamente para a lateral da parte das costas. Por quê? Eu vou retirar, vou inclinar 1 centímetro ali no centro costas, só que eu tenho que compensar essa medida na lateral, por isso que eu estou remarcando aqui. E vou marcar esse 1 centímetro para entrar aqui no centro do traseiro, e vou terminar com ela na altura do quadril, que é para poder acomodar melhor esse molde de saia na parte do traseiro. Aí depois eu meço essa distância, que dá desse ponto que eu entrei 1 centímetro até onde eu marquei que terminaria a minha cintura, né. A metade dessa distância é onde eu vou marcar a minha pence. E ela vai ter 11 centímetros de comprimento. Aí esses 11 centímetros também é uma medida meio que padrão, né, pra gente colocar de 10, 11 centímetros fica uma altura boa, pra gente finalizar a pence. E marca 1 centímetro para cada lado, e depois na hora de costurar, a gente pode fechar essa pence, né, costurando e morrendo ali na altura que eu marquei de 11 centímetros.
Na parte da frente, normalmente a gente não tem pence, mas eu vou colocar essa pence nessa base, porque de qualquer forma depois ela ajuda a gente a fazer uma modelagem evasê, né, fechando as pences e para que ela fique proporcional à parte do traseiro. Se a gente não quiser essa pence depois, eu vou ensinar como retirar para poder fazer outros modelos que não necessitem dessa pence. Então, eu marco a altura de 11 centímetros também e 1 centímetro para cada lado, para poder fechar ela e ela vir morrendo na altura desejada. Essa canetinha que eu estou utilizando, ela é aquela caneta fantasminha. Então, eu gosto de traçar com ela, porque eu tenho a possibilidade de apagar, né? Depois, se eu não se der alguma coisa errada, se eu traçar alguma coisa errada, eu posso apagar com o fundinho dela. Ela é super útil, gente. Muito bacana. Então, eu adotei ela também para minha vida. Agora está pronta a modelagem, né, do dianteiro e também o traseiro da base de saia. E a partir deste modelo é que a gente vai fazer um monte de interpretação. Agora, vamos recortar. Para a gente poder trabalhar com essa modelagem, a gente vai precisar recortar, né? Então, precisa cortar bem direitinho nas linhas para não acrescentar, nem diminuir, né? Nem reduzir nenhuma das medidas que foi projetada para essa base. Aí, não se esquecendo de cortar aquela inclinaçãozinha do centro costas. No começo é um pouquinho complicado cortar bem retinho, né, em cima das linhas, mas aos poucos a gente vai pegando o jeito. E quanto mais certinho a gente cortar, mais fácil vai ser para depois transportar, fazer outro modelo, né, copiar em outro papel. Também na hora da gente riscar no tecido, se tiver cheio de dentinhos esse molde, atrapalha bastante a gente na hora de fazer o risco em volta, né, ao redor desse molde. Então, por isso que é importante a gente treinar bem para conseguir cortar bem na linha ali onde a gente riscou. Pronto, tá recortado, as duas laterais, né, dianteiro e traseiro estão batendo, então isso significa que as duas têm a mesma medida e a gente não vai ter problema depois na hora de costurar. E é sempre bom a gente escrever, né, do que se trata cada molde. No caso, esse é o traseiro e esse o dianteiro. Mas a gente pode escrever frente e costas também, pessoal. Isso fica a critério de cada um. Bem, gente, depois de terminada, né, essa base de saia, ó, dianteiro e traseiro, feitas a partir das minhas medidas, né, e vocês podem fazer a partir da medida de vocês, né, só tirar a medida da cintura, a medida do quadril, e pode usar o mesmo comprimento que eu utilizei, ok? Então, a partir dessa base, no próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer um modelo de saia que eu acho que muita gente vai gostar. Então, se inscrevam no meu canal, me sigam no Instagram, que eu tenho bastante novidade para trazer para vocês. Beijinhos!